Vamos lá, eu vou começar então com a Está com primeira você pergunta. a palavra. Tem algumas aqui que são interessantes. E aí, voltada para essa questão da prevenção, principalmente, né, Tami? E aí eu quero saber o seguinte: quais alimentos que você considera fundamentais para a saúde intestinal? Quando a gente fala de alimentação, o que não pode faltar em hipótese nenhuma? O Deixa, proctologista. deixa só, ô Tami, deixa eu só fazer um complemento nessa pergunta aí da Gabi, já que já vamos entrar a relação do alimento com o intestino. Tem uma coisa que é muito comum no dia a dia, desde que eu era residente, que a gente ouve, os pacientes associam muito o tempo que ingeriam um alimento e, eventualmente, um mal-estar intestinal, uma cólica ou até uma diarreia, né? Uhum. E, às vezes, a pessoa acabou de jantar, acabou de comer o alimento, tem meia hora ou tem uma hora, e aí tem uma diarreia. E aí ela diz, ó, foi aquilo que eu comi agora. E a gente sabe que tem um tempo, assim. Então, Existe um tempo, médio para saber, assim, para correlacionar algum efeito ruim no intestino de relação à cólica ou à diarreia com o tempo que a comida foi ingerida ou isso é muito variável, não dá para ter uma média? Na verdade, claro que um alimento que você acabou de ingerir, se você der uma cólica, tiver uma diarreia, você não vai conseguir atribuir diretamente aquele alimento, não é? Porque não deu tempo dele percorrer todo o percurso, né? Porque só de intestino delgado, a gente tem mais ou menos 2,5 metros a 3 metros de intestino delgado. Fora 1,5 metro de cólon. Então, não tem jeito. O alimento que você acabou de comer não é longe. Não é aquele que você vai evacuar naquele exato momento, certo? Mas existe sim um reflexo intestinal que a gente chama de reflexo gastrocólico. O que é esse reflexo? É um reflexo que o estômago envia para o nosso cérebro quando a câmara gástrica recebe alimento. Então, ele envia a mensagem para o cérebro: olha, chegou comida aqui. Se chegou comida aqui, lá embaixo precisa esvaziar. Então, é muito comum que pacientes relacionem a ingestão de determinados alimentos a presença de cólica, mas não necessariamente esta cólica é porque o alimento estava estragado. Tem pacientes que têm um reflexo maior, que sente cólica mesmo na hora de evacuar, mas não necessariamente está relacionado a algum alimento estragado ou alguma infecção intestinal. E tem um tempo médio para esse trânsito, Tami? Varia de paciente para paciente. Pelos protocolos, pelos principais protocolos mundiais, é considerado normal um ritmo intestinal de 1 a 3 dias. É uma pergunta muito importante, porque é um questionamento diário no consultório. As pessoas vão no consultório para dizer: doutora, eu sou constipada, porque eu não vou no banheiro todo dia. Então, assim, não necessariamente o fato de você não evacuar todos os dias caracteriza que você tem constipação intestinal, certo? Se você não vai no banheiro todo dia, se você não faz cocô todo dia, mas aquilo não te dá sintomas, você não fica distendido, não fica com dor abdominal e a saída das fezes não te causa esforço, você não faz esforço evacuatório, você não fica se espremendo, não dói, não é aquela coisa sofrida, não necessariamente você tem constipação, entendeu? Se o paciente vira para mim e fala: doutora, eu vou no banheiro dia sim, dia não. Isso é legal, isso tá bom para você? Isso é confortável? Isso te distende? Não gera cólica? Mesmo fazendo cocô dia sim, dia não, quando você vai no banheiro, as fezes são pastosas, elas saem normalmente ou aquilo gera sofrimento, gera esforço? Se o paciente vai dia sim, dia não, e aquilo não gera nenhum tipo de problema para ele, tudo bem. Não é constipação, entendeu? Então, isso vai variar de paciente para paciente. Depende. Tem paciente que tem um ritmo intestinal diário, então significa que ele tem um paciente dizendo aqui que ele vai ao banheiro todos os dias, às vezes 3 vezes ao dia, se isso é normal, se pode ser considerado normal, esse outro extremo. Com certeza, principalmente homens.
Os Tem homens têm relação com volume? Tem relação com volume? Não, é hormonal. Não. Ah, É é? hormonal. Os Eu falo homens, que eles comem muito, aí evacua eles muito. têm o ritmo intestinal que a gente sonha em ter. Entendeu? As mulheres têm um ritmo intestinal mais lento, naturalmente, fisiologicamente mais lento, e os homens, a maioria, chegam no consultório falando isso. Doutora, toda vez que eu como, eu já venho a vontade de fazer cocô. Então, vem aquele reflexo. Comeu, foi no banheiro. Mas não necessariamente foi o que você comeu, foi o da refeição anterior. Tem gente aqui já perguntando, a Michelle está perguntando já da pimenta. Michelle, a pimenta vai chegar daqui a pouco. Deixa eu seguir minha ordem aqui, que a pimenta está nas minhas perguntas, viu? Antes da pimenta, eu quero saber, assim, quais os que você considera alimentos que são, assim, importantíssimos e fundamentais, que as pessoas não deixem de ter tendo oportunidade de ingerir, como, assim, os produtos coringas para o intestino. Eu, como coloproctologista, eu nunca poderia deixar de incluir as fibras, né? As fibras são as principais amigas do coloproctologista. Mas, basicamente, eu acho que a alimentação saudável não tem segredo. E muitos pacientes, muitas vezes até no SUS, falam, doutora, mas a gente não tem condições de ter uma alimentação saudável. Eu considero, e a gente está vendo aí com os principais estudos e com essas publicações atuais, que basicamente a alimentação saudável é aquela alimentação da casa, sem muita firula. Então, assim, é o que a gente escuta hoje em dia, você descascar mais e desembalar menos. Ou seja, o que é que eu considero essencial para a saúde intestinal? A comida da casa. Fruta, verdura, o feijão da casa, o arroz da casa, certo? Alimentos, tudo aquilo que vem da terra, que vem do solo, que vem da agricultura. Então, assim, isso sim é uma alimentação saudável, entendeu? Então, se você puder tomar um suco natural, um suco da fruta, em vez de tomar um suco de caixinha na correria do dia a dia, entendeu? Então, assim, eu acho que basicamente isso. Comida de verdade. Meu lema é comida de verdade. E que muitas vezes... Isso é interessante. Interessante, só comentar, Gabi, que a gente aqui dentro do Saúde de Verdade, a gente vai muito na linha da psicologia evolutiva e da nutrição comportamental. E, assim, é óbvio que a humanidade evoluiu desde a pré-história até os dias de hoje, mas muita coisa em relação ao nosso alimento a gente modificou. Desde que passamos a cultivá-lo, desde que passamos a domesticar o fogo, né? Então, o cozinhar, o assar, isso gera mudanças que nem todas são ruins, nem são desejáveis, mas o processo de industrialização que aconteceu há pouco mais de 200 anos, esse foi realmente um problema, foi o começo, talvez, dos principais problemas alimentares. Com porque certeza. A gente passou a comer coisa que não é para ser comida. Nós passamos, se você for olhar o que tem ali, os componentes do alimento, e, Tami, como você deve saber, o Saúde de Verdade despertou uma curiosidade em Gabi. Ela está estudando, ela se matriculou numa faculdade de nutrição, é nossa caloura nutricionista. Então, assim, é interessante como eu adoro. Essa modificação, a industrialização é o começo de boa parte dos problemas de saúde da humanidade hoje em dia. Com certeza, concordo plenamente. Eu acho que tem muita coisa que a gente não consegue explicar ainda. Muitas doenças, muitas intolerâncias alimentares. A gente está vendo muitos pacientes com intolerâncias alimentares, com distensão abdominal, com queixas assim inespecíficas que a gente não consegue explicar. E queixas estranhas, exatamente. E eu sempre falo isso. Eu acho que está relacionado a coisas que a gente não consegue explicar ainda, mas que estão nos alimentos, coisas que colocam nos alimentos. Algo novo, algo que a indústria inventa para durar mais, para dar mais sabor, para ficar mais... Exatamente. E aí a gente acaba... Agora,
Até se você vai no mercado hoje em dia, até as frutas e as verduras, se você quiser, né, você já encontra industrializada, ou enlatada, ou ensacada já. Então, assim, eles tentam, o mercado, né, a indústria, eles tentam... A indústria explora a questão da praticidade, né? É tudo muito prático. Essa comidinha é pronta, está no freezer, você bota no micro-ondas em 5 minutos, fica excelente. Um gosto, um sabor, e a pessoa diz, mas é gostoso. Sim, é gostoso, mas você já entendeu o que tem ali? Muitas vezes você não consegue nem identificar, né, muita coisa. Então, realmente, fugir